Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, irei trazer os principais pontos, notícias do mercado essa semana. O preço do Bitcoin continuará subindo ou ele entrará em alguma tendência de correção mais forte? Então, tudo isso nós comentaremos no vídeo de hoje. Bom, se vocês gostarem, considerem se inscrever, deixar o like, compartilhar, comentar para que eu possa melhorar os meus vídeos, trazer, deixem opiniões, sugestões para que possamos crescer cada vez mais. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje, então, falaremos sobre a situação econômica na qual encontramos atualmente, principalmente na questão do Fed, né, que é o Federal Reserve, seria o Banco Central americano. Como todos sabemos, o dólar é a moeda principal, né? Ele que controla todo o sistema financeiro, é moeda de troca global. Então, quando o dólar está fraco, acaba afetando os mesmos mercados, assim como quando ele está forte, afeta diretamente também, dos dois extremos. Então, o que que ocorre, né? Quando veio a crise da pandemia, os mercados financeiros precisou tentar achar alguns meios de controlar as suas inflações, né? A questão de desemprego veio, fazem a distância, né? Em suas casas, então aconteceu alguns efeitos na economia. E uma das chaves para isso nos Estados Unidos foi que conforme a pandemia veio se desenvolvendo, veio uma inflação maior por conta de um sistema financeiro que os Estados Unidos adotou na época, inflacionário, que era imprimir dinheiro para fazer uma economia fictícia, tentando esquentar o mercado, aquecer. Então eles imprimiram muitos e muitos dólares para jogar mercado e, vamos se dizer, maquiar a economia, né? E com isso, com uma grande oferta no mercado, ocorreu um efeito inflacionário. Então a inflação começou a subir, os preços dos alimentos e tudo começou a elevar, pois as pessoas tinham mais dinheiro, começaram a consumir mais, então a oferta e demanda, né, teve que ter um controle. Então a inflação foi subindo. Então o Federal Reserve, que é o Fed, Jerome Powell, que é o presidente do Fed, tentou trazer uma chave para fazer esse controle, que seria elevar as taxas de juros, pois aí acesso a empréstimo seria mais difícil, teria taxas maiores, né? E também, conforme você eleva a taxa de juros, acaba querendo trazer mais investidores a tirar o dinheiro do mercado e aplicar, como aqui no Brasil, a taxa Selic, né? Você acaba drenando o dinheiro do mercado, tirando de ativos mais voláteis. As pessoas sacam dinheiro dos seus investimentos para investir em dólar, já que o dólar é um ativo de maior segurança, né? Vamos se dizer. É dado como um ativo de moeda de troca, né? Mundial. Bom, então, quando isso aconteceu, os juros foi elevado, as pessoas começaram a aplicar o seu dinheiro, o dinheiro foi drenando no mercado. O que que isso acontece economicamente? Causa uma desestimulação do mercado, né? É um efeito para desacelerar o mercado financeiro, o mercado de trabalho e todos os outros, né? Para que o dinheiro saia e a inflação diminua. As pessoas acabam consumindo menos e a inflação controlando. Com isso, o que que acontece? Se o mercado, o dinheiro está saindo de circulação, acaba afetando todos os investimentos, né? Mercados tradicionais, mercado de criptomoedas, principalmente porque ele é extremamente volátil. Então, a fase que nós estamos é de que o quê? Está tendo um bull market em meio a uma fase de contração econômica nos Estados Unidos, uma fase de controle e inflação, na qual a taxa de juros está elevada, então não tem estímulo econômico. Nos bull markets anteriores, o que ocorreu principalmente? Uma fase de superaquecimento de mercado, ou seja, dólar impresso, principalmente em 2020, na qual teve 2019 para 2020, teve o boom do mercado, começou a dar bull market, e estava sendo impresso milhares e milhares de dólares a cada dia. Isso foi injetando em todos os sentidos na economia, né, para causar um efeito fictício, né, vamos dizer, camuflar a economia, injetando o dinheiro. Isso respingou nos mercados e mercado de criptomoeda também. Nós estamos numa fase oposta. Atualmente, o Bitcoin ele está numa fase de bull market, só que sem esse estímulo de dólar, né? Pelo contrário, os Estados Unidos está tentando
limpar as máquinas públicas, né, drenando dinheiro do mercado. Estamos no efeito reverso a isso. Então, o Bitcoin ele subiu e tem subido com uma força menor e bem mais enfreadamente. Então, nós estamos numa fase complicada. Assim como essa notícia aqui, o mercado reduziu, né, as chances do Fed começar um corte de juros em setembro após um dado econômico que é o payroll. Bom, o que é isso? O mercado ele precifica ou não cortes de juros do Fed após ou sempre quando sai algum dado inflacionário ou deflacionário, né, que vai cair a inflação ou vai aumentar. Então ele precifica, pode ser que ocorra, pode ser que não, e essa precificação faz com que os investidores fiquem mais cautelosos, deixando seu dinheiro ou tirando, né? Falar, então, em setembro pode ser que o Fed corte juros, isso é uma coisa boa para a gente que investe. Então, vamos fazer o quê? Vamos precificar, né? Então, é aquele ditado: sobe no boato, cai no fato. As pessoas acabam injetando ou aplicando seu dinheiro, seus patrimônios, né? É, injetando em cripto, ou seja, nos outros mercados, antes de acontecer o, o principal evento, né? Quando acontece, a tendência é de que cai, mas sobe no boato e cai no fato. Então as pessoas tentam antecipar esses movimentos. Então, por isso que essa precificação do mercado é extremamente importante. As pessoas, o mercado em si vê com bons olhos algum dado, sai algum dado positivo para que tenha uma antecipação, né? Pois tudo acaba subindo antes de acontecer. Então, o que que ocorre atualmente? Como a gente está nessa fase, o mercado está um pouco desestimulado, esperando algum corte de juros, porque cortando juros é sinal que a inflação está sendo controlada e de que futuramente possa ser impresso dinheiro e a economia esquente de novo e gere todo aquele efeito bola de neve e uma economia em ascensão, pois agora o mercado está tentando, o Fed, o Federal Reserve está tentando controlar isso, né, segurando um pouco. E a arma de segurar isso é os juros, a elevação de juros. Então, quando ele anunciar o corte de juros e de que a inflação está controlada, as pessoas vão ver com bons olhos, os investidores principalmente vão ver que a taxa de juros vai diminuir, então eles vão tirar as suas aplicações no dólar e colocar em outros investimentos que sejam mais vantajosos, porque o dólar vai acabar pagando menos, como se fosse a Selic, né? Está 15, 14, 75, vai pagar referente à taxa de juros, né? Lá é a mesma coisa, só que como o dólar é extremamente de valor, a porcentagem que ele paga por ser extremamente seguro, né? Vamos se dizer, é bem menor, né? Então, como ele é o ativo principal, ele paga menos, mas é o mais seguro. Então, os bilionários, milionários, as pessoas portadoras de grandes fortunas investem em dólar ao invés de colocar numa economia mais fraca, como se fosse no Brasil, por mais que está pagando 15% ao ano, mas é algo mais de risco, né? Um risco maior. Pois a economia é volátil, né? Os governos mudam e acaba tendo essas preocupações. Então, o que nós devemos esperar para o Bitcoin? Eu acredito que o ciclo está acabando, né? Por conta de que nós estamos num momento não tão complicado assim, mas de que não houve nenhum estímulo econômico. E o preço, ele está tentando buscar novas máximas, né? Novos topos históricos, mas economicamente, vamos dizer que está causando um enfriamento no preço do Bitcoin e que uma hora ele vai chegar num topo e vai falar, pô, daqui eu não consigo passar, e as pessoas que compraram seus ativos lá atrás, na qual elas estão com 600, 500% de lucro, vão começar a realizar, né? Quem comprou aqui embaixo, cerca dos 16 a 20 mil dólares, já estão começando a querer pensar em realizar, porque o preço veio esticando, né? Tá esticando muito. E as pessoas portadoras de dinheiro sabem mexer com dinheiro, então eles são mais suscetíveis a acertar a hora de sair do que a sardinha, né? Do que a gente, porque eles acabam tendo informações privilegiadas ou tendo acesso a alguns tipos de informação na qual nós não temos. Bom, então nós estamos num ponto difícil no Bitcoin.
por conta disto. A tendência é, a cada dia que passa, o Bitcoin buscar novas máximas até chegar num limite. Nós estamos próximo de um limite, acredito eu, porque o preço já se esticou, né? E nós estamos diferente, numa fase diferente do que em 2020, no boom do Covidão aqui. Nós estamos numa fase de contração econômica. Aqui estava numa fase de expansão econômica, né? O preço estava tranquilo. Aconteceu o crash do Covidão. O crash do Covidão ocorreu e o que que aconteceu, né? Vou mostrar aqui. Aconteceu exatamente isso aqui, ó. Foram 2 semanas extremamente caóticas, na qual o preço corrigiu 50% em menos de um mês. E neste período aqui, os Estados Unidos começou a ligar as suas máquinas, as suas impressoras, né, no governo anterior, para imprimir dinheiro e jogar no mercado, fazendo um efeito inflacionário no longo prazo, mas que tentaria salvar a economia no curto prazo, né, e não causasse um choque nos mercados. Então, começou a ocorrer a impressão de dinheiro e despejada no mercado. Então, foi injetando dinheiro, dinheiro, dólares e dólares. E aconteceu um novo boom aqui, né? Aconteceu um novo, a escalada de alta, semana após semana, o Bitcoin subindo, subindo. E ele subiu mais 100%, coisa de 2 meses e meio, certo? Então, este efeito aqui de escalada, né, de recuperação e aquecimento do mercado, nós não estamos tendo aqui. A gente está subindo mês após mês, né, desde o ano passado, sem nenhum estímulo econômico de dinheiro impresso. Sem a economia estar forte. Pelo contrário, a economia está sendo retida, né, pela elevação da taxa de juros americana, que influencia todos os mercados, tudo. Então, nós estamos numa fase de contração econômica, querendo ou não. Tá difícil. Então, o preço do Bitcoin, ele pode sim chegar aqui numa região de 120 mil dólares, ou pode ser agora, ninguém sabe, não tem como saber. Quem falar que sabe é achismo, é mandinar, não tem como. E uma hora ou outra ele vai chegar no esgotamento. O que nós estamos vendo aqui graficamente no semanal é que ele está formando sim barras mais fracas que as anteriores. A gente está vendo uma diminuição da força do preço do Bitcoin do ativo. Ele tem sim vendo ultimamente perdendo, né, a sua capacidade de alta. Pode ser que seja uma zona de acumulação para ele continuar subindo, mas o que a gente sabe é que neste exato momento o Bitcoin ele está em lateralidade, andando em lateral, né? Alta, mas numa alta aqui lateral, na qual, como eu já disse, o preço sobe 10% e corrige 10%. Uma hora ou outra, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Ele vai expandir para um canal lateral maior. Então ele vai sair desse aqui e vai entrar nisso, fazendo exatamente esse desenho aqui, ó. Um rompimento para cima, volta para esse canal e começa a surfar aqui. E vai chegar um momento que ele vai buscar essa região de preço aqui, ó, dos 97 a 98 mil dólares. Por quê? Porque é aonde os apostadores de alta, né, estão com seus stops abaixo dessa região. Então, quem está comprado aqui, comprou nessa região, e está esperando 150 mil dólares, 120, sei lá, infinito, muitas pessoas estão com seu stop abaixo desse rastro institucional aqui, ó. Então, deixou como num topo semanal anterior, né? Aqui na região dos 97 mil dólares e também na onde foi um fundo. Então, aqui é uma zona muito importante de preço. Por quê? Porque o preço tende a puxar para essa região aqui, né? O smart money, né? As instituições, os institucionais, as grandes manipuladoras do mercado, vai fazer exatamente aquilo lá. Vai fazer um recuo para essa região de 98 mil dólares, fazendo o preço sambar aqui nesse canal, caixote lateral maior que o anterior. Então, nós devemos tomar cuidado, né? Porque ele vai fazer exatamente isso aqui, ó.
esse caixote lateral e ele vai sambar num caixote maior aqui, visando buscar aquela região ali de preço. Pode ser agora? Pode ser amanhã? Pode ser, pode ser daqui a um ano também. Mas o que ele vai acontecer é a hora que ele romper essa movimentação de lateralidade, ele vai buscar uma região aqui. Vamos supor que ele rompa para cima. Então ele vai buscar uma região de resistência. Ele vai voltar. A hora que ele voltar para dentro desse canal anterior, então a gente tem que visualizar isso. Vai ser um momento perigoso, porque ele vai buscar aqui. Ele vai buscar esse stop da galera que está postada em alta para liquidar as pessoas que estão compradas no mercado e deixar mais saudável, né, o preço. Para aí sim depois ele voltar devagarinho e subir, romper para onde ele realmente vai, né? Então essa é a nossa preocupação, o que nós devemos visualizar nas próximas semanas, ficarmos atentos a isso. Então, como eu disse, o mercado está em ponto crítico. Possivelmente pode ser um topo para o Bitcoin, por conta de que nós estamos numa fase não muito boa, macroeconomicamente falando, né? Economicamente, nós estamos numa fase de contração dos mercados. Sim, as big techs, né? Mercado de cripto, ouro, essas coisas estão subindo, mas num período de que não é favorável. Bom, se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever e deixar o like. Deixem suas opiniões do que vocês acham, dicas do que eu possa trazer e gravar, do que eu posso melhorar. Então, muito obrigado, agradeço. Deixem o like, se inscrevam e até a próxima.